Fala galera, beleza? Dando continuidade então aqui a sequência de vídeos de treinamento que eu fiz lá na Unimed, tá? Vou colocar aqui agora na sequência já o segundo vídeo do treinamento. Esse ficou mais voltado para a parte de crises convulsivas pediátricas, tá? Como faz o atendimento, como dar o melhor suporte para a criança, certo? Não esquece de curtir, de compartilhar com a galera aí. Se quiser, assina o sininho de notificações que ele avisa cada vez que tiver algum vídeo novo, certo? Não vou ficar me enrolando muito, fica aí com o vídeo, beleza? Falou! Beleza. Vamos passar para a crise convulsiva? É bem chocante, tá? É uma das coisas mais chocantes, mais impactantes, não só para o profissional da saúde, mas para quem é pai, mãe, tá? Ver um filho convulsionando, tá? Não sei se vocês já viram uma criança convulsionando, mas é feio, tá? Não é uma coisa assim tão legal de ver, tá? A que é um pouco menos feio, se é que tem essa palavra, essa maneira, é a que chega para vocês em crise focal, né? Ou chega já depois da crise, que ela chega pós-ictal. Que é isso? Crise focal é aquela que só o olhinho fica mexendo virado para cima, geralmente, tá? E aí ela fica como se fosse mesmo desfocada, ela não está ali, né? A criança não é ela, né? E não tem tremores, né? Às vezes tem uns espasmos muito suaves, muito leves, né? Essa crise é ainda um pouco menos impactante. E essa é perigosa, porque às vezes a criança está convulsionando no colo da mãe e ela não percebe. Tá? Então é bem importante para vocês, aqui eu vi que o espaço é legal, que vocês conseguem ter visão de quem está ali ó, na sala de espera. E isso é bem importante, tá, gente? Muitas vezes eu tirei criança do colo do pai e da mãe ali e levei para a sala de emergência porque o pai e a mãe não viram que a criança estava ruim. Crises convulsivas para crianças são mais comuns, principalmente de 7 anos para baixo, né? E isso é relacionado à febre. Tá? Normalmente as crises convulsivas em criança são relacionadas à temperatura, tá? Mas tem por outros motivos, tá? Tem duas situações em relação à febre, tá? Criança que já teve crise convulsiva por febre, ela sempre que tiver febre, ela pode fazer uma crise convulsiva, tá? Alguns estudos ainda revelam para nós que essas temperaturas não necessariamente ultrapassam 38,5 para fazer a crise convulsiva. Ou seja, com aspecto febril, podem fazer crise convulsiva. 37, 37,5, 37,8 e está convulsionando. Tá? E o que é importante? Nessas crises convulsivas, o tempo inteiro a gente tem que trocar ideia com o médico. Tá? Então, se você percebeu que a temperatura está 37,7, já avisa o médico. Doutor, 37,7 de temperatura. Opa, tá aí a crise. Né? Ele já vai saber que é por isso, provavelmente, né? Claro que ele vai fazer todo o protocolo de crise convulsiva, mas já vai sugerir para ele que é relacionado a essa febre, a crise convulsiva. Ou pode estar iniciando um quadro febril mais acentuado, né? Pode aí ter, sei lá, uma infecção, uma coisa mais grave, uma sepse, por exemplo, que está ocasionando essa crise convulsiva, mas a febre é um dos aspectos que levam a crise convulsiva para a criança, tá? E outra coisa é assim, ó, a partir dos 7 anos, normalmente para, né? Essas crises por febre, elas tendem a diminuir e não ter mais, né? Então, por isso que elas são mais comuns abaixo dos 7 anos. Né? Então, geralmente acontece nessa etapa, né? Diferente do outro tipo de crise convulsiva que pode acontecer com criança, né? Por causa de trauma. Tá? Traumas podem causar crises convulsivas em criança. E não só no momento do trauma, no pós-trauma também. Então, às vezes, caiu no parquinho, a mãe veio com um baita de um galo na testa ali e veio ver. Chega aqui e tem uma crise convulsiva. Isso é bem importante. Vai precisar de uma série de situações aí médicas daí, né, relacionadas ao médico, para poder descobrir o que aconteceu com esse cérebro, por que está ocasionando essa convulsão, né? Mas essa é uma criança, por exemplo, que vai ter que ser internada para investigação, né? Mas o mais importante para nós é o que fazer com a crise convulsiva, né? O da febre, que é o mais interessante, que nós, da enfermagem, conseguimos fazer bastante coisa, né? A pior de todas, tá? A pior de todas, a mais complexa, mais complicada, mais delicada, que pode acontecer das crises convulsivas, é o mal epilético, tá? Que é aquela criança que já tem essa condição e ela faz crises convulsivas. Por que é pior? Porque essa criança já tem um tratamento crônico.
ela já faz um acompanhamento, ela já tem o tratamento dela. Normalmente essas crianças fazem crises convulsivas porque altera a medicação ou a dose da medicação. E aí a crise ela vem, tá? Por que é pior? Porque às vezes a crise ela é bem acentuada, ela demora muito tempo para passar. E aí tem o seguinte, gente, crises muito grandes, né? Porque a crise convulsiva ela tem dois aspectos. Ela tem aquela crise convulsiva que ela dá a crise e passa, né, rapidamente, ou aquela crise que fica. E o que diz para nós hoje a literatura? A literatura diz que a partir de 5 minutos, quando a criança fica por mais de 5 minutos tendo crises convulsivas, a chance de risco de ter um comprometimento neurológico é muito grande, né, de ter uma lesão neurológica. As crises com espasmos, tá, são mais raras em crianças, tá? A criança, quando tem crise convulsiva, não faz tantos espasmos que nem o adulto, né? O adulto tem aquela crise de se bater, de balançar a cabeça, de bater, né, por todo lado, né? É mais feio de ver. Bom, né, se é que tem alguma coisa boa nisso, da criança é em relação ao tamanho dela. Porque como a criança é pequena, né, o corpo dela é pequeno, é fácil de você manipular ela, levar para uma maca e proteger a cabeça dela, proteger os membros, né, para ela não se machucar, né? Diferente do adulto. O adulto, se ele convulsiona, você tem que tirar tudo de volta dele ali para poder atender, né? Mas a criança, você tem que... É fácil de você levar para algum lugar mais protegido, acolchoado, né? Com travesseiro, alguma coisa assim, e deixar ela ter a crise dela ali, fazer a medicação para poder parar a crise, né? Entenderam isso? Tranquilo? Então, o que acontece? Bem facilzinho para a gente. Crise convulsiva e para qualquer emergência que a gente pegar na nossa vida inteira, tá? Lembre sempre do mnemônico MOV, M-O-V, tá? Você sana todas as tuas emergências com esse mnemônico, tá? M, monitorização, tá? Então, chegou, a criança tá tendo crise convulsiva, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, move, monitorização. O que é monitorização, gente? Monitorização é verificar os sinais vitais, né? E aí você começa a relação de sinais vitais já a partir daí, né? Então, uma das coisas mais importantes assim em relação a emergências é, se a criança está respirando, passa a bola que não é parada, né? Então você já consegue fazer, você já está atendendo. Né? Você nem percebeu, mas você já está atendendo. Então você passa para o MOV. Né? Se não é parada cardíaca, ou cardiorrespiratória, né? Você passa para o MOV. Tá? Que daí você vai monitorizar, verifica todos os sinais vitais, tem oxímetro, bota oxímetro, tem monitor cardíaco, bota monitor cardíaco, né? Verifica a temperatura, faz HGT, tá? Bem importante, em crise convulsiva, faz o HGT, porque essa criança pode fazer hipoglicemia, e essa hipoglicemia está fazendo essa crise convulsiva, tá? Ou crianças diabéticas, aí pode ser também questão de cetoacidose, alguma coisa mais grave, e é mais complicado, tá? Mas é sempre importante fazer HGT em crise convulsiva, tá? Monitorização ou de oxigênio, tá? Então, uma das coisas que pode levar a criança a ter uma parada cardiorrespiratória é a parte respiratória, tá? Então, eu já vou deixar aqui para vocês, a criança, quando vai fazer parada, ela primeiro para a parte respiratória. Então para a criança seria o contrário, né? Seria uma parada respiratória cardíaca, tá? Então, por isso que é bem importante, crianças, a gente ficar atento a essa parte de oxigenação dela, da respiração, de como ela está fazendo a ventilação, tá? Porque se ela começar a ter alguma dificuldade respiratória, algum esforço respiratório mais acentuado, você já fica em alerta. Tá? Porque essa criança pode ter uma parada respiratória a qualquer minuto, tá? E é rápido, tá? Elas param muito rápido. E aí, se parar, a gente consegue sanar rápido também, mas você tem que estar atento. Então, é melhor agir antes do que depois, quando já aconteceu. Então, em crise convulsiva, normalmente as crianças fazem parada respiratória, fazem hipoxemia, né? Então, essa criança vai precisar de monitorização, vai precisar de oxigênio e vai precisar de uma veia, tá? Por que vai precisar da veia? Para coletar exames, para poder fazer a medicação. Fornecimento de oxigênio, então, não conseguiu a máscara, bota o ambu e você mesmo faz, tá? Você mesmo ventila, tá? Sempre importante, né? Conectado numa rede de oxigênio, tá? O ambu nunca sozinho, mas em casos extremos, até a minha colega conectar, eu posso começar a ambusar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Sempre lembre, o ambu nunca é mão cheia para criança, tá? Para bebê, tá? Nunca você vai fazer isso aqui.
Se você fizer isso aqui, você causou lesão no pulmãozinho dessa criança, tá? Então, como é que você vai fazer? 2 dedinhos, tá? Ah, mas a minha mãozinha é pequenininha, não tenho tanta força. Vai 2 dedinhos aqui, mas nunca de mão cheia. Tá? Então, sempre aqui, ó, tá? Quando é bebê até 6 meses, você nem vai até o final. Você faz isso aqui. Tá? Normalmente a gente faz em 2 tempos, tá? Quando é bebezinho de 6 meses, porque eu principalmente, né, que eu tenho a mão pesada, então se eu fizer em um tempo, às vezes eu erro e vai um pouco mais além do que deveria. Então eu prefiro fazer em 2 tempos, tá? Para fazer a ventilação no ambu, tá? Pra gente não causar barotrauma. Quem tá ventilando, fica sempre atrás. Qual que é a ideia, tá? Tem 2 maneiras. A gente pode colocar algum suporte aqui, isso é bem bom, tá? Tira o travesseiro e bota alguma coisa aqui atrás, que daí a cabecinha cai para trás. E aí facilita a tua vida, né? Esse aqui ficou gigante, né? Mas tudo bem, né? Mas a ideia é você abrir as vias aéreas, tá? Então, para a criança é fácil da gente fazer, porque a tua mão, ó, ela dá a cabeça inteira da criança. Então você consegue pegar fácil na mandíbula dela aqui e erguer para poder manter a via aérea aberta, né? Então é tranquilo de você fazer isso aqui, tá? Esse aqui tá enorme para essa criança, mas tudo bem. O ambu a gente sempre, ambu e máscara, né? A gente encaixa sempre do nariz para baixo, né? Ó, tá? Para ela ficar bem encaixadinha e daí aqui embaixo você levanta. Tamanho da cabeça da criança, né? Então é mais fácil de fazer, né? Então você consegue... Isso aqui tá me atrapalhando. Você consegue fazer isso aqui, tá? De poder levantar aqui e abrir as vias aéreas, tá? Cuidado para tentar levantar a cabeceira da maca, para às vezes, mas você tem que levantar a cabeceira para melhorar a perfusão, né? Para poder essa criança respirar melhor. A cabeça da criança é sempre maior em relação ao corpo e quase não tem pescoço. Se você levanta muito a cabeceira, olha o pescoço. Entendeu? Então, às vezes, é melhor deixar a criança num decúbito mais deitado, para justamente você ter essa facilidade de abrir as vias aéreas, principalmente na emergência. Tá? Na emergência a gente bota um coxinzinho atrás do pescoço e deixa a cabeça cair sozinho. Daí você consegue abrir melhor a via aérea, tá? Porque a criança vai ventilar tanto pelo nariz quanto pela boca. Mais pela boca porque o narizinho dela é pequenininho, né? As vias aéreas, as vias nasais, né, dela são menorzinhas do que a boca. Então a boca vai ajudar a ventilar melhor esse pulmãozinho. Então fica mais interessante. Criança convulsionando, ela vai ter hipersalivação e aí você vai ter que aspirar ela, tá? Então não precisa ninguém pedir para vocês. Você olhou na boca da criança, viu que já está espumando, que tem alguma salivação ali na boca, aspira. Drogas mais utilizadas para essas crises convulsivas, tá? A gente tem como as drogas iniciais, vamos dizer assim, né? O midazolam, que é o que os médicos mais pedem, é o midazolam, o diazepam e o lorazepam. E, isso é bem importante, não falei. Sempre perguntem o peso da criança se vocês chegarem se a criança chegar tendo crise convulsiva, já chegar em emergência, tem que saber o peso dessa criança. Tá? É obrigação saber o peso da criança, porque todas as medicações são relacionadas ao peso. Tá? É tudo diferente em relação ao adulto. Adulto é dose inteira, na criança é fracionado. Aí pode ser usado ainda o ácido valproico, também a gente utiliza lá muito, e tem uma outra medicação que é o levetiracetam. E depois, crianças mais graves, né, que não tem um quadro assim específico para crise convulsiva, e crises convulsivas muito acentuadas, que fica dando uma em cima da outra, né? Essas crianças geralmente vão para UTI ou vão pelo menos para internação. Então, o mais importante para nós é controlar esse contexto da crise convulsiva no início. Finalizando então esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um pouco do meu treinamento que eu fiz lá na Unimed. Esse segundo vídeo ficou mais voltado para a parte de crises convulsivas. E dando sequência, o terceiro vídeo vai ser sobre parada cardiorrespiratória pediátrica. Beleza? Não esquece de compartilhar, de curtir, tá? Vou deixar aqui o linkzinho, é só... Acho que aqui, nesse canto aqui, tá bom? Clica aí em curtir, não esquece, tá? E se inscreve no canal aí. Fechou? Valeu, gente!